que é a oportunidade de aprender, né? Nós somos desafiados com um tema e esse tema ele busca, né, trazer para a gente mesmo um aprendizado, um diferencial, né? Então nós somos todos juntos aprendizes, bem? E na noite de hoje eu vou conversar um pouco sobre o que eu estudei, né? Que é preservar-se da avareza. Os temas relacionados aos ensinamentos do Evangelho, eles de alguma forma são sempre atuais, né? Esses temas, eles trazem a gente a possibilidade de reflexão, a possibilidade de trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, esses pensamentos, né, de como é que a gente pode caminhar, como é que a gente pode melhorar frente às dificuldades que todos nós temos, né? Então a reflexão sobre a avareza, ela é um tema extremamente atual. Quem não vê, né, as pessoas com seus apegos materiais, não é? Quem não vê a busca pelo ter, não é? Todos nós estamos sempre nos defrontando com essas questões. E daí, né, a doutrina, ela nos oferta a possibilidade da fé raciocinada e com isso, né, da reflexão, da obtenção de respostas a temas que são atuais, a busca, né, dessas questões que são tão profundas em nós e que estão ao nosso redor também, para que a gente possa então, a partir disso, né, a partir desse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, caminhar na nossa melhoria, sem se importar muito com, na verdade, o que o outro, né, faz em relação às questões da avareza, mas sim conosco, né? Como é que a gente está dentro da gente com esse tema, né? Então, refletindo sobre a avareza, a gente está refletindo sobre o apego demasiado aos bens materiais, pensando como é que isso está dentro de mim, como é que eu, né, enquanto indivíduo, me posiciono. E aí a gente vai então raciocinando, refletindo acerca desse tema, né? E dessa forma, a gente não vai só raciocinar, só trazer pontos filosóficos, questões, né? Mas a gente vai buscar a superação. A gente vai, a partir de conceitos, a partir do conhecimento que a gente tem, né, sobre a imortalidade da nossa alma, sobre a perspectiva que a gente tem de pouco a pouco e caminhando e melhorando, verificar que nós, para além de termos as questões das imperfeições, dentre elas a avareza, nós já caminhamos também muito. Nós temos algumas virtudes. Nós estamos aqui fazendo a nossa busca, né, por melhoria. Então, mesmo que a gente, né, reconheça que somos passíveis de falhas, né, nós também somos passíveis de mudanças. Nós, por meio da consciência, do reconhecimento, a partir dos nossos atos, de uma grande vontade, podemos melhorar, podemos evoluir. E estudando esse tema, eu selecionei para a gente conversar um pouco a questão 814 do Livro dos Espíritos, né, de Kardec. E nessa questão, Kardec nos traz o seguinte: por que Deus a uns concede as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Vocês já pensaram sobre isso? Já leram? Né? Então, quem instrui Kardec, né, e traz então essas respostas é o Espírito Verdade,
né? E o Espírito de verdade, então, diz a Kardec o seguinte, que a gente recebe riquezas a nosso pedido, para que, frente a essas provas, né, nós possamos ser experimentados, nós possamos, frente a isso, ver como é que vai ser o nosso comportamento, tá? Então é uma prova, né? Então, além disso, solicitando essas provas, a expectativa é que a gente faça o aprendizado. Essa seria a ideia. Mas, em geral, a gente sucumbe, porque a gente ainda é muito imperfeito, não é? Então, diante desse ponto, a gente fica pensando que riqueza é uma coisa má, não é? Porque a gente vai ter, mas a gente vai sucumbir e aí a gente vai se tornar avarento? Não, né? Quando a gente vai estudando, refletindo, a gente vai ver, né, que a riqueza, ela está em conformidade com as leis de Deus. Como? Né? Isso até pode parecer para a gente um pouco estranho no primeiro momento, né? Devido ao que a gente já vem conversando anteriormente. É que se a gente pensar na riqueza com um outro, né, prisma, considerando um outro lado da história, a gente vai ver, né, que não é só a questão do recurso, né, do recurso material. Também está envolvido o recurso material, mas é a questão da gente melhorar o uso desse recurso, que o recurso ele seja utilizado não só para nós, mas para distribuição. Daqui a um pouquinho a gente vai falar dessa distribuição, não é? E que esse recurso ele seja benéfico, mas que não promova na gente um apego demasiado por esses bens, não é? Então, é essa a ideia. A riqueza, ela, né, pode ser uma faca, vamos dizer assim, de dois gumes, né? E como é que a gente vai resolver, então, esse dilema? É verificando, né, que a avareza e a riqueza são fatores diferentes. Um não implica no outro, tá bem? E entendendo que a riqueza em si não é um problema, mas sim a avareza, a gente pode pensar em qual ponto, né, Jesus mostra para a gente a questão da possibilidade de ser rico sem ser avarento. Então, eu selecionei aqui 2 pontos, tá? 2 passagens do Evangelho de Jesus para a gente refletir. Uma é a do jovem rico, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Nesta passagem, Jesus dialoga com uma pessoa, né, que é um jovem, e pergunta a ele, o jovem, o que seria necessário para atingir a vida eterna. E aí Jesus afirma a esse jovem que ele deveria seguir os mandamentos da época. E o jovem responde a Jesus, mas eu já guardo os mandamentos desde a minha tenra infância, né, e continuo com eles na minha mocidade. E aí Jesus diz assim para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e oferta tudo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Após isso, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, se retirou triste, porque ele possuía muitas propriedades, mas não tinha o desprendimento ainda de, né, realizar o que o mestre solicitava a ele. Essa passagem está em Mateus, capítulo 19,
versículos 21 e 22. A segunda, né, que também é igualmente importante para nós, é a de Zaqueu, né? É uma outra passagem bíblica que está relacionada também à riqueza. Nessa passagem, Zaqueu, que era um homem rico, de pequeno porte, né? Ele é o que a gente chamaria hoje de baixinho, né? Era responsável pela coleta de impostos na cidade de Jericó. E Zaqueu, ele tinha uma grande fé. E Jesus, adentrando a Jericó, né, onde ele ia pregar, foi envolvido pela multidão. E Zaqueu queria muito ver Jesus. Então, o que Zaqueu faz? Vocês lembram dessa passagem bíblica? Ele sobe numa árvore, não é? Para poder ver o mestre. E naquele local, Jesus manifesta a vontade de dormir na casa de uma pessoa abastada, o que causou uma grande estranheza ao grupo, ao público em geral, porque Jesus, né, ele não tinha apegos materiais. E ele vai se hospedar então na casa de Zaqueu, né? E lá Zaqueu, né, honrado pela presença do mestre, conversando com o mestre, diz a Jesus o seguinte: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse então Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 10. Qual é a diferença dessas duas passagens? Refletindo, né, sobre esses dois temas. Jesus adota uma postura ligeiramente diferente com um e com o outro, porque isso depende da manifestação, né, do coração, do pensamento e do espírito de cada um deles, do jovem e de Zaqueu, não é? No caso do jovem, Jesus afirmou, como a gente viu anteriormente, que ele deveria vender tudo o que tinha e segui-lo. Enquanto que Zaqueu contou como era o seu proceder e em nenhum momento Jesus enunciou a necessidade de venda de todas as posses para segui-lo. Não foi assim? Zaqueu, diferentemente do rapaz, né, do jovem rico, era um homem que já tinha dentro do seu coração a necessidade de retribuir e de utilizar de forma correta as suas riquezas, não só para si, sem grandes egoísmos, né, sem avareza. Esse fato, então, fica evidenciado na resposta que ele dá a Jesus, como era o seu proceder. Enquanto isso, né, o jovem, ele se mostrava inflexível, apegado aos bens materiais e distante, né, de cumprir, né, um bem maior, que seria compartilhar com todos, né, o que ele possuía. Então, nesse sentido, ele ainda tinha em seu coração, né, grande apego e muita avareza. Tá? Nesses dois exemplos, então, a gente tem duas pessoas ricas. Elas eram igualmente ricas. Uma avarenta e a outra não. De um lado, uma pessoa que não conseguia colocar os valores morais acima da riqueza. E de outro, uma pessoa já ligada às questões espirituais. A busca pelo seu crescimento,
pela sua evolução, pela sua melhoria. Dessa forma, então, o que a gente aprende desse breve relato é que a riqueza em si não é um problema. O problema é a avareza, é o excesso de apego aos bens materiais. E aí a gente lembra Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende de bens que ele possua. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Podemos complementar um pouquinho mais aí dessas ideias, né, com relação à riqueza, e verificando que a riqueza em si não é um problema, pois que permite o progresso, tanto o progresso material nosso, quanto permite também o progresso social, o conhecimento científico, a melhoria das nossas condições, por exemplo, sanitárias, né? Então, tudo isso necessita de recursos que são recursos materiais, não é mesmo? E aí, a gente chega então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que nos diz: se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então, as leis, de progresso, de caminhada na nossa direção, de melhoria, de evolução, também está relacionada, a todos os tipos de progresso que nos são proporcionados ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Portanto, o desenvolvimento da nossa jornada está vinculado à nossa melhoria, ao nosso crescimento, ao nosso progresso e também ao desenvolvimento de tudo que nos cerca, ok? Então, dessa forma, as melhorias tecnológicas, ambientais, sociais e tantas outras áreas também são de nossa responsabilidade, porque a partir do momento que a gente progride, que todos que estão à nossa volta progridem e que a gente auxilia a melhoria das condições de vida, a gente também proporciona crescimento social e auxilia as pessoas a reconhecerem as suas potencialidades, as suas possibilidades na caminhada evolutiva. Esse recurso material do que tanto a gente fala, sem que ao mesmo tempo a gente necessite ter avareza em relação a ele, permite então que novamente a gente cite o Evangelho segundo o Espiritismo, em que no capítulo 7, aliás, no capítulo 16, item 7, nos diz: mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fez criar a riqueza, como faz descobrir a ciência. Nesse sentido, o nosso crescimento está também relacionado às descobertas, ao crescimento científico. O que seria, por exemplo, hoje de nós se não tivesse esse aparelho aqui, com esse calor que está acontecendo na nossa cidade? Então, o conforto que nos traz para que vocês, todos nós, estejamos aqui estudando, raciocinando, e buscando a nossa melhoria e o nosso
e a nossa caminhada evolutiva se torne, então, facilitada. Né? Então, tudo que nos cerca, né, em termos materiais, é o que nos proporciona a melhoria, a busca, né, por melhores momentos e, né, então, em outras palavras, a riqueza, se bem aplicada, pode servir como poderoso elemento de progresso, tanto moral quanto intelectual. Sendo assim, né, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não há grandes trabalhos, nem atividade. Com razão, pois, é a riqueza considerada um elemento de progresso. Com todas essas informações, né, que a gente veio buscando, com alguns conceitos já estabelecidos sobre a riqueza como elemento de progresso e a avareza como sendo um apego demasiado pelos bens materiais, faz-se necessária uma diferenciação entre o possuidor de riquezas que destina bem os recursos diferente daquele que é avarento. Para isso, basta entendermos que devemos dar utilidade providencial à riqueza, visto que somos apenas usufrutuários, nós somos usuários apenas dos recursos divinos que chegam até nós. Em outras palavras, os recursos não nos pertencem e devem ser aplicados como elementos de progresso, como nos afirma Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 52. Nesse livro, Emmanuel nos traz o seguinte: não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir, no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Ainda podemos compreender que a avareza se torna uma âncora em nosso progresso, impedindo que destinemos as riquezas para o crescimento da sociedade. Nesse sentido, o progresso efetivo do possuidor de riquezas se dá pela boa destinação das mesmas, como nos esclarece mais uma vez Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57. Nele, Emmanuel nos diz: o dinheiro não significa um mal em si. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas nossas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Aplicando o termo empréstimos divinos, objetivando o progresso coletivo por meio de investimentos em educação, desenvolvimento de recursos tecnológicos, ou mesmo pela geração de empregos, trazendo grande dignidade aos empregados que precisam de recursos para sua sobrevivência nesse mundo material, a riqueza estará sendo empregada em consonância com as leis divinas. Finalmente, como podemos nos preservar da avareza? Considerando que a avareza ela é um elemento que atrapalha o nosso progresso, né, nós devemos tentar sempre nos preservar de tal sentimento de apego excessivo, de egoísmo, de dificuldade em partilhar. E de que forma a gente pode minimizar essas dificuldades internas nossas?
É o que esses trabalhadores do bem fazem aqui, né? Trabalhando em prol de um grupo, buscando atividades em que a gente possa servir. Podemos ajudar do ponto de vista financeiro, com alguns recursos à casa espírita. Podemos realizar, né, vários tipos de trabalho, aproveitar, né, as atividades da casa e nos, né, congraçarmos com elas. Aproveitarmos, na verdade, a oportunidade de sermos úteis a cada dia. Quando a gente faz isso, a gente então abre o nosso coração para os desígnios, né, de Deus. E dessa maneira, então, nós vamos estar colocando os momentos bons da nossa vida, que é essa alegria de estar aqui, essa alegria de estar sendo assistido pela espiritualidade amiga, né, acima de qualquer bem material, agindo de forma contrária à avareza. Então, esse é o grande, eu acho, a grande reflexão que eu fiz, né, nesse estudo, e espero ter conseguido compartilhar com vocês. Se, né, nós entendermos, enfim, que necessitamos ainda, como seres imperfeitos que somos, da matéria para o nosso progresso, nós, por outro lado, né, buscamos, quando estamos numa casa de amor, de luz como essa, o equilíbrio, né, para que a gente evite, então, essas más tendências, evite a avareza, entre outras que nós teremos certamente a oportunidade nesta casa de estudar, tá? Então, agindo assim, nós estaremos caminhando para a nossa evolução como seres imortais. Que Jesus continue na nossa mente e no nosso coração.